Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, professor Onofre, professor Pancrácio, Darlene, é assim que fala, espero, Evelise, Juliana. Hoje nós vamos ter nosso encontro do Cecilius Talk. Lembrando, pessoal, que vamos deixar gravado, tá? E vamos colocar no nosso canal do YouTube, que já temos 85 membros, né? O pessoal tá 85 inscritos, na verdade. O pessoal está se inscrevendo. Tem gente que manda um feedback de vez em quando, tal, e tem gente querendo participar do grupo do WhatsApp. Então, provavelmente eu vou dividir o grupo, fazer um grupo aberto, né? Participar. E eu acho 2022 promete, então provavelmente vamos ter muita treta. Tiago, seja bem-vindo. Pessoal, mais uma vez, então, recebemos a professora Juliana, né, no Cecilius Talk, ela já falou, já conversou com a gente sobre feminismo, né, já participa sempre das nossas reuniões, né, se a gente pode colocar aí pessoas que estão sempre frequentes, são eu, a Evelise e a Juliana, né, todo mundo sempre está participando, o professor Onofre também super frequente, e tem sido, assim, um grupo bem interessante para a gente discutir esses temas, né, com bastante liberdade. Então, hoje a professora Juliana vai trazer para a gente uma exposição, né, um esboço do texto A Ideia de uma Sociedade Cristã, do T.S. Eliot. Infelizmente não está na minha mesa o livro, né? Tá na minha sala, no meu sofá, exatamente, é esse livro mesmo. Porque eu gosto de ler deitado, né? Com as pernas para o ar, para poder oxigenar melhor a cabeça. Mentira, é só porque é gostoso de ler deitado mesmo. Bom, pessoal, então eu já vou abrir a fala para a professora Juliana, tá bom? E, Juliana, sinta-se à vontade, você tem o tempo agora da nossa reunião para a sua exposição. Depois da exposição da professora Juliana, a gente abre para conversa, tá, pessoal? Quem quiser, né, Juliana, é sempre bom também deixar aberto para quem quiser ali fazer uma colocação durante a fala. Temos a mãozinha aí do Google Meet, então vocês levantam, eu vou pedir a fala para a Juliana, né? Vou dar a fala para a pessoa que levanta a mão e a gente volta depois do diálogo aí. Nós voltamos à exposição da Juliana, tá bom? Mas eu particularmente prefiro que as pessoas falem no final. Eu tenho uma certa dificuldade para manter a linha argumentativa, né? Sou prolixo, e então eu prefiro que falem no final, tá bom? Mas, Juliana, tá contigo. Então vamos lá, você vai gravar... Já tá gravando. É porque aqui não aparece, não tá gravando, estava gravando por outro... Tá gravando, quem tá gravando pra gente é o Marco, ele deixou gravando. Tá, é porque ele deve gravar por outro dispositivo e não pelo Meet, né? Eu não sei como que ele tá fazendo, mas já tá gravando já. Então tá bom. Gente, então boa tarde a todos. Bom, então, eu sou, na verdade, uma curiosa, né? Não sou uma especialista nesse gênero de obra, né? Então, eu trouxe aqui alguns comentários para que a gente possa conversar, né? Eu espero mais também aprender com vocês, né? Um pouco sobre a percepção de vocês em relação ao T.S. Eliot. E então, né, eu vou começar aqui, vou projetar minha apresentação. Então, a gente pode fazer como o David sugeriu, né? Eu posso fazer a exposição dos pontos e depois a gente abre para a gente conversar sobre os comentários, né, de todos. Vou colocar aqui, vou projetar.
Pronto, já dá para ver, vocês já estão vendo a minha tela? Ainda não. Não? Ainda não, David? Não. Se não der para colocar por aí, se você quiser me enviar via WhatsApp, eu coloco daqui. Peraí, eu acho que... Calma aí, acho que eu esqueci aqui de clicar aqui na tela. E agora? Agora foi. Foi? Fui. Agora foi. Então ótimo. Bom, então, a obra, né, é esse livro aqui, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, e também está aqui no meu slide. Foi uma obra, né, escrita pelo autor, o T.S. Eliot, a partir de 3 conferências que ele realizou, né, em Cambridge, a partir de convites feitos pelos pesquisadores e professores. E é interessante, antes da gente conversar sobre essa obra, enfatizar o caráter apartidário da obra, né? Que inclusive o Eliot, ele fala, né, ele traz uma exposição falando desse caráter apartidário, trazendo inclusive que o conservadorismo, né, muitas vezes, ele conserva coisas erradas, e que o liberalismo pode ser um relaxamento da disciplina para fazer coisas erradas, e que a revolução também pode ser uma negação do que é permanente e importante se conservar. Então, a gente pode dizer que essa obra, de certa forma, é uma crítica social moderadamente conservadora, mas o Eliot, né, em diversos momentos, ele faz críticas tanto à questão do conservadorismo quanto do liberalismo e quanto em relação à própria questão da democracia. Ele traz, inclusive, os perigos que hoje nós estamos vivenciando no meio cristão, os perigos de se santificar a democracia, de se entender que somente modelos democráticos se alinham à moral cristã, né? E que hoje nós sabemos que muitos governos totalitários se dizem democráticos, né? Eles usam da democracia para impor o poder. E que vários a gente pode chamar, então, de democracia totalitária. Então, ele traz toda essa crítica que é importante a gente mencionar aqui antes de trazer os pontos que o Eliot levanta na sua obra. Bom, então, falando rapidamente, né, sobre ele, um filósofo, um poeta, um crítico de língua inglesa, convertido ao anglicanismo, né, a Igreja da Inglaterra, e ele escreve muito, né, voltado para a preservação de alguns valores europeus que naquele contexto, né, na ideia dele, estavam, então, ele se lamentava que a Inglaterra estava se tornando pagã ou secular, ou mesmo um termo que nós utilizamos muito hoje, que é pluralista, né? Então, nesse contexto, ele vai tentar ressaltar nessa obra o perigo da alienação do homem em relação a Deus, né, no seu comportamento, na sua vida em sociedade. Então, nesse livro, ele faz um verdadeiro apelo aos cristãos para que os cristãos compartilhem dessa ideia, desse esboço, né, que ele apresenta na sua obra, que ele chama de ideia de uma sociedade cristã. Não se trata de um programa partidário, né, ele deixa bem claro, mas sim um programa mais voltado para uma reflexão sobre o comportamento
das pessoas em sociedade. Eu acho interessante trazer, né, que logo na introdução do livro, né, o autor ali que escreve a introdução, um padre anglicano e historiador, ele traz, inclusive, que ele acredita que algumas ideias do Eliot são muito ultrapassadas, trazendo aí o ponto de vista de um governo laico e até mesmo do ponto de vista econômico, já que o Eliot ele defende de certa forma um retorno à vida agrária, né? Então é interessante a gente trazer o que na própria introdução o padre anglicano fala sobre as ideias apresentadas na obra do Eliot. É interessante também a gente pensar que ele traz um ponto aqui que eu acho bem interessante, é ele falar que o pacifismo cristão não consiste em fugir da luta, mas lutar por aquilo que vale a pena. Então a gente percebe claramente esse apelo do Eliot, né, a mudança de comportamento dos cristãos, né, pensando nessa necessidade de retorno, né, ou de preservação de alguns valores que estavam se perdendo na época. Então, né, a obra então parte dessas conferências que ele apresentou, então se insere no campo da crítica social, não defende uma forma de política particular, mas o que ele traz é o que seria um estado adequado para uma sociedade cristã. Em nenhum momento ele, né, traz a necessidade de se impor através do Estado o cristianismo na sociedade, mas ele defende que as tradições cristãs, né, não só as tradições como os princípios, né, os valores do cristianismo podem sim, né, contribuir para o avanço na sociedade. Então ele fala em um programa de rádio, né, que ele falou sobre o livro, ele disse: deveríamos lutar por uma condição da sociedade que venha dar o máximo de oportunidade para que possamos viver vidas completamente cristãs e o máximo de oportunidades para que outros também se tornem cristãos. E o livro todo ele vai falar de um enfoque para uma educação, é bem interessante, o enfoque educacional, o quanto que a educação ela é destacada como um caminho possível para essa ideia de sociedade cristã. E ele vai falar que hoje na educação se perdeu muito alguns valores, né, e ele enfatiza a sabedoria e a santidade. E ele diz que nenhuma concepção de educação, né, em um país é possível sem a liderança da igreja, porque na visão dele a alma da educação deve ser inspirada pelo cristianismo. Né? Ele não traz a ideia de que a educação, o modelo de educação cristã seja fundamentado em forçar as pessoas em uma sociedade a seguir uma categoria específica, né? Mas sim que possa ser fundamentada em valores e tradições cristãs, né? Independente das pessoas serem ou não cristãs. Né? E por que ele disse, né, e destacou tanto isso? Porque ele percebia uma tendência na educação de formar mentes adaptadas ao secularismo, né? Então, cada vez mais o sagrado, a santidade foi sendo retirada dos currículos de formação.
Eu acho interessante porque ele fala muito, ele traz muito, né, esse contexto de crítica ao liberalismo, e o Eliot, né, ele poderia, né, muito bem ser, né, estar defendendo uma política conservadora com as ideias que ele traz, e eu acho que é exatamente por isso que ele faz questão de trazer esses pontos, né, como crítica ao liberalismo. Ele vai trazer que o liberalismo, o modelo de liberalismo, ele, na verdade, é um abandono dos elementos do cristianismo histórico, porque ele acaba dissolvendo a consciência coletiva em componentes individuais. Então, cada vez mais a gente fala de liberdade, de autonomia, de respeitar, né, as decisões individuais, autoriza com isso a opinião, muitas vezes, dos mais tolos. Né? Será que realmente todo tipo, né, de educação deve ser permitido? Né? E nesse contexto de liberalismo, hoje, tem se substituído, né, a questão da instrução por educação. Não se trata mais de educação. E ele faz essa pergunta o tempo todo no livro: o que é educação? E, fora isso, o liberalismo acaba encorajando a esperteza no lugar da sabedoria, porque ele tem um enfoque muito no individualismo, né? E não na sabedoria, abrindo caminho, então, para aquilo que o próprio liberalismo nega, né? Toda essa liberdade, na verdade, né, ela leva, no final, a um controle artificial, né, do sistema como um todo. E é isso que nós também temos percebido atualmente. Então, ele traz essa crítica ao liberalismo. Mas ele deixa claro também que ele não está dizendo que o liberalismo tem que ser rejeitado e que ele deve ser substituído por outros tipos, né, de sistemas. Que ele é um elemento negativo, ele tem elementos negativos, mas que ele ainda é necessário. Porque para ele, tanto o liberalismo quanto o conservadorismo podem ser repulsivos. Né? O liberalismo, como a gente acabou de falar, nesse contexto de controle artificial, de individualismo, né? Tudo é permitido, não existe uma moral, um padrão que seja de certo ou errado, a gente pode dizer até mesmo um certo relativismo, ele pode levar ao caos. E o conservadorismo, à fossilização, muitas vezes, daquilo que também é errado, né, historicamente. E ele fala que o papel do cristão na sociedade é sempre se perguntar o que deve ser destruído, o que deve ser preservado, né? Então, ele vai deixando claro em vários momentos que a intenção dele em trazer essa ideia de sociedade, esse esboço, né, com algumas ideias de sociedade cristã, não é um interesse numa política partidária, mas sim numa busca por um modo de vida em sociedade. Bom, e daí ele vai falando dos elementos dessa sociedade que ele chama de sociedade cristã, né? E ele fala muito no contexto da Inglaterra, né, da igreja anglicana, né? Mas ele vai trazendo elementos que também podem ser aplicados a outras sociedades. Eu acho que isso é algo muito interessante que a gente pode extrair da obra do Eliot. Então, ele vai trazendo como elementos. Então, ele fala que a gente pode ter um Estado cristão, então seria aquele Estado, né, em que a sua legislação, a sua administração é declaradamente parte ali, né, de uma denominação, de uma igreja. E ele vai falar da sociedade. Então, a sociedade cristã, que é a ideia que ele defende,
é uma sociedade que traz, então, né, uma consciência cristã que vai se enraizando de maneira homogênea, como parte aí de todos os aspectos da vida em sociedade. E daí ele já traz a comunidade, e a comunidade, daí a comunidade seria, vamos dizer assim, a nossa igreja, aqueles que defendem uma fé cristã, e que isso faz parte do comportamento individual e do compromisso individual de cada cristão com a sua fé. Tá? Então, ele traz esses elementos e ele vai fazendo uma pergunta, né? Primeiro ele diz que toda sociedade, né, tem sempre uma ideia por trás, né? A organização da vida em sociedade tem sempre uma finalidade. E daí a gente precisa se perguntar, qual é a ideia da sociedade que vivemos? Com que finalidade ela é organizada? Inclusive, ele traz muito, né, que no Estado cristão, né, se tiver, por exemplo, um cristão exercendo um cargo, né, dentro do governo, no caso, nesse Estado cristão, que a condução, ou mesmo não só quando se professa um Estado cristão, mesmo num Estado laico, se tivermos um cristão num cargo, né, a atuação dele não deve ser muito diferente do descrente na condução, já que é o ethos das pessoas que ele governa é que tem que reger o comportamento dele e não a sua devoção. Né? Resumidamente, ele não está ali num cargo para impor a sua fé, mas sim para defender um modo de organização, né, que tenha relação com aquilo que a sociedade, que a vida em sociedade, a moral, os princípios, os valores daqueles que, vamos dizer assim, o elegeram no caso de uma democracia. E uma coisa muito interessante que ele fala, que é uma ideia importante para a gente pensar, é um princípio de mudança. Ele ressalta que nós devemos tratar o cristianismo, que tudo começa quando a gente passa a tratar o cristianismo no âmbito do pensamento e não do sentimento, porque só assim a fé poderá ter resultados práticos, né? Então, ser cristão não é só, eu me sinto cristão, eu recebi Jesus, mas como que você coloca isso na prática, em termos daquilo que reflete a doutrina e a própria vida do cristão, o que as escrituras nos trazem? Então, ele fala muito dessa questão de que a gente precisa começar a tratar o cristianismo no âmbito do pensamento, né? Então, esse é um outro ponto interessante. Bom, e daí ele vai falando, né, nessas ideias que ele traz de sociedade cristã, né, eu acho interessante, né, que ele traz que o cristão, né, ele não deveria se contentar com a liberdade de culto, né, porque a maioria das vezes o cristão, ele diz, olha, eu só quero viver ali na minha comunidade cristã e ter liberdade para cultuar a Deus. Ele ressalta que o cristão, ele deveria ficar satisfeito com nada mais, nada menos do que uma organização cristã na sociedade, que é diferente de uma sociedade composta de cristãos, exclusivamente por cristãos. Não é isso, nós não queremos que toda a sociedade seja cristã, mas que nós precisamos defender valores cristãos, né, na organização de uma sociedade, né? Isso não é simplesmente porque nós somos cristãos, mas é porque nós acreditamos e sabemos objetivamente que são esses valores que vão fazer uma sociedade crescer e prosperar.
né? E ele vai falando, né, que a educação, ela tem uma tendência a se adaptar, né, os ideais educacionais a ideais políticos. Então, em geral, a educação, ela é uma importante arma política, podemos dizer assim. E nós sabemos que sim, aquilo que se pretende em uma sociedade, né, ela tem sim uma relação também com os ideais políticos. Então, da forma que se organiza a educação em uma sociedade tem uma lógica, muitas vezes, de um ideal político. Ele não diz que todos precisam ser cristãos, se tornarem cristãos, para a gente ter uma sociedade cristã. Mas ele diz que seria interessante que a maioria destes fossem cristãos, porque a unidade é um elemento desejável. Ele possibilita, então, melhores consensos, uma melhor forma de se organizar a sociedade. E ele traz, então, né, eu acho muito interessante, tem uma das suas, dos seus ensaios, fala sobre virtude, né, e bem-estar como fim natural. Então, é muito interessante ele falar sobre essa questão das virtudes, que a gente tem, né, virtudes que são exclusivamente cristãs e virtudes que são compartilhadas, né? Tanto é que hoje na psicologia positiva se estuda essa relação entre as virtudes que são comuns em diversas sociedades, né? Ocidentais, ocidental, oriental, e que existe sim algumas virtudes que são comuns na sociedade. Uma educação em conformidade com a crença cristã seria necessária, né, porque ela reflete a finalidade, a sociedade que nós queremos viver, né, o conflito com o Estado. Então, a gente pensar que se houver, né, uma concordância total, né, nós podemos ver que existe um sistema de doença na sociedade quando o governo e a religião estão totalmente concordando. Mas quando também discordam totalmente, a gente sabe que há alguma coisa errada, algo de errado com a igreja também. Então, ele vai dizer que os conflitos com o Estado, muitas vezes, podem ser necessários, eles são necessários, porque a igreja, ela se opõe a todo tipo de negligência estatal, né? Ela defende direitos, a proteção das pessoas, ela tem que ser contra a tirania e contra a imoralidade, né? No que diz respeito aí aquilo que nós acreditamos como valores. Então, essa é a ideia que ele traz, esse esboço de sociedade cristã. Eu achei interessante, né, trazer aqui para vocês, né, que a gente tem aí, então, mas quais são as virtudes cristãs e aquelas que a gente pode dizer que são naturais? Eu listei algumas aqui, claro que tem outras, né, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre elas, né? Porque ele destaca muito a questão do ensino da sabedoria. E a sabedoria, ela não é uma virtude exclusivamente, né, cristã ou teologal, né? Ela, quando a gente lê, por exemplo, Aristóteles, ele fala, né, da sabedoria, né, enquanto sabedoria prática e aquilo que a gente conhece como prudência, e ele vai trazendo isso no âmbito do governo da polis. Então, a gente sabe que ensinar essas virtudes, de fato, melhora o comportamento das pessoas, a vida em sociedade. Então, a gente pode pensar em algumas virtudes que, inclusive, várias pesquisas já comprovaram que são naturais, né, naturais a diversas sociedades,
que a gente pode dizer até as sociedades tradicionais, orientais, ou mesmo no Ocidente, que elas defendem, sim, né, a prudência, a justiça, né? O próprio Aristóteles diz que a justiça é a maior de todas as virtudes, a temperança e a coragem também, né? E dentro das virtudes cristãs, que ele fala, ele fala da importância do resgate da santidade. Então, a gente falar em fé, esperança e caridade também seriam algumas, né, algumas virtudes que precisariam ser resgatadas. E daí a gente não está falando de, né, mais uma vez aí, de, de impor alguma religião, mas a gente está falando que o ensino dessas virtudes melhora a convivência, a vida em sociedade. E ele destaca também a importância da gente não tratar essas virtudes naturais como cristãs, né? E a gente vê muito isso, né? Tanto é que alguns críticos, a gente vai ver o Friedrich Nietzsche, por exemplo, vai dizer que precisa, então, transvalorar, precisa eliminar todas essas, né? A moral conservadora, porque ela é cristã. Então, existe uma tendência na sociedade, muitas vezes, a relacionar essas virtudes com o cristianismo. E a ideia é inculcar na sociedade que eles, né, isso diz respeito a uma fé particular, mas isso não diz respeito a uma religião. Isso diz respeito à vida em sociedade. Quando a gente resgata essas virtudes na filosofia clássica, a gente consegue perceber que isso não tem uma relação somente com o cristianismo, que cristãos e não cristãos podem concordar com essas virtudes. Ele ressalta e destaca muito a relevância da gente resgatar o patriotismo, né? Então ele vai falando sobre o patriotismo e a gente fica pensando, lendo aquele capítulo hoje no mundo globalizado, onde muitas vezes nós temos amigos em outros países, né? E muitas vezes a gente pensa, e num contexto de guerra, como isso seria? A gente percebe que, do ponto de vista político, né, os modelos, muitas vezes, que socialistas tentam incutir desde o início, né, essa ideia de que não há uma pátria. Quando o modelo marxista trouxe a importância dos trabalhadores, eles não lutarem contra outros trabalhadores de outros países, eles teriam que se unir e lutar contra os patrões, né? Essa era a ideia, né, dessa filosofia. Mas quando eles viram que na guerra eles na verdade lutaram contra os outros operários e não se voltaram contra os patrões, mas lutaram juntos. E é esse sentimento de patriota que muitas correntes na nossa sociedade hoje estão tentando eliminar, né? Então, outro dia eu coloquei uma bandeira do Brasil no meu perfil e uma pessoa me disse, né? Olha, os verdinhos. Daí eu falei assim, nossa, mas o que são os verdinhos? Ah, os verdinhos são aqueles que estão se apropriando indevidamente da bandeira do Brasil. Eu falei, nossa, né? Como seria isso, né? Como se você ser patriota representasse um partido político. Então, a gente percebe essa tendência que está muito presente na nossa sociedade. E ele vai dizer, o Eliot vai dizer que o patriotismo do cristão deve ser algo mais excelente do que do não cristão, né? E que nós precisamos pensar no lugar do patriotismo na vida, né, em sociedade e do cristão. Sobre o ponto da educação em uma sociedade cristã, então, como eu disse, ele ressalta muito a importância do ensino da sabedoria prática e da santidade.
E hoje nós temos uma tendência a pensar que sabedoria é sinônimo de conhecimento, né? Usa-se muito a coruja para falar em sabedoria, e muitas vezes até algumas profissões também utilizam esse símbolo para falar sobre, né, um conhecimento, um tipo de conhecimento específico. Mas a sabedoria, ela vai muito além de conhecimento, né? A pessoa pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria prática. E que santidade hoje na nossa sociedade é muito relacionada à bondade, à caridade, a quem pratica, né, isso, mas que santidade ela vai muito além também, né, da bondade, né, e ele traz também a questão transcendental para esse aspecto da santidade. E que hoje, na nossa sociedade, nós temos um foco muito voltado para a educação da mente. E a gente acaba, assim, formando eruditos, pessoas especialistas, eficientes, né, que podem, de acordo com a sua formação, né, representar, talvez, né, uma relação de poder maior, e que isso não tem nada a ver com sabedoria. E o quanto nós precisamos falar sobre a formação do caráter dos indivíduos na sociedade. E nisso a gente começa a pensar, né, a importância de trazer esses valores cristãos para a educação não é algo que a gente queira doutrinar para uma religião, porque o Eliot ele defende muito que quaisquer ideais que uma sociedade sustente influenciarão consciente ou inconscientemente todo o sistema educacional. Né? Ele fala sobre as mudanças que estavam ocorrendo, né, naquela época na educação, e nesse sentido ele vai fazer uma crítica a essas mudanças, que eu acho que acaba se parecendo muito com tudo que a gente discutiu na abolição do homem, e ele instiga, então, a um retorno à educação que ele chama de carismática, né? Na verdade, ele até critica depois esse carismática, mas, digamos assim, baseada em valores cristãos. E eu me pergunto, né, com tudo aquilo que ele vai dizendo, se isso tem, né, uma relação com o que hoje está acontecendo no Brasil, que nós estamos cada vez mais vendo uma discussão em torno do retorno à educação clássica e até mesmo a questão do homeschooling. Eu digo isso porque o Eliot ele fala que evoluir um indivíduo passa pela educação que vem dos pais. Ele vai dizer que as crianças são melhores imitadores do que compreendedores. Se queremos uma sociedade cristã, é necessário que os pais ajam como cristãos e não apenas falem do cristianismo. Então, ele traz essa importância de se resgatar, né, essa educação e o papel dos pais nessa educação. E, nesse sentido, ele deixa claro que ele não está falando em abolir a escola, não é isso, né? Ele diz, inclusive, que ele entende que, em contextos calamitosos, é preferível que as crianças estejam na escola do que num ambiente de exploração ou famílias, né, com influências insignificantes ou mesmo prejudiciais, mas que isso não pode ser tomado como um absoluto na nossa sociedade. Então, nós vamos dizer que é obrigatório que toda criança esteja na escola, né? Então, isso é um ponto importante. E daí, nos outros ensaios, ele vai trazendo um pouco também, tem um ensaio que ele fala sobre a educação cristã na França, e ele traz que, né, a Revolução Francesa, de certa forma, influenciou, porque era um ideal, né, político, influenciou na educação,
e que os temas, né, liberdade, igualdade e fraternidade, eram, na verdade, uma tentativa de repúdio aos valores tradicionais, né, uma revolução nos valores tradicionais da família, trabalho e pátria. Né? Então, eles usam essa questão, né, da liberdade, igualdade e fraternidade, e que acabou, né, que ele visualiza esse repúdio a estes valores a partir da Revolução Francesa. Um ponto interessante, talvez um pouco polêmico, né, que a gente pode conversar aqui, pode levantar algumas discordâncias, inclusive, ele vai falar que muitos hoje, né, e na verdade naquela época, e eu acho que isso ainda é muito presente, muitos defendem o princípio da igualdade de oportunidade e da democratização da educação como princípios relacionados à justiça ou aquilo que a gente chama de equidade. E ele vai dizer que essas ideias, apesar de serem muitas vezes trabalhadas, né, hoje naquilo que a gente conhece, né, de modelos políticos mais, né, voltados para o socialismo, que na verdade eles importam essa ideia de igualdade de oportunidade e democratização da educação do liberalismo, né? E ele entende que essa liberdade, essa igualdade, na verdade, ela pode acabar em totalitarismo caso não sejam valorizados nessa educação os valores da família, né? Então, ele vai trabalhar muito, né, essa visão, porque ele entende que o liberalismo ele tem essa coisa de enxergar a educação como uma máquina de calcular, que irá classificar cada geração. Então, a questão da escola, né? Então, hoje a gente tem aí as classes e a gente tem mesmo a formação como certa forma de dividir também as pessoas na sociedade. E daí a gente percebe hoje que essa ideia toda de democratização, de acesso, nos mostra que as pessoas elas sofrem essa pressão social porque existe a oportunidade. Então, mesmo, né, nas famílias que vivenciam contextos muito distintos, né, da questão do acesso à educação, os filhos, né, desde cedo têm sofrido essa pressão de aproveitar essas oportunidades em uma sociedade em que preza aí por igualdade de oportunidade e que com isso eles precisam cumprir com a sua parte. E essas pessoas muitas vezes seguem luzes falsas, né? Então, na verdade, essa ideia de oportunidade pode ser uma luz falsa e tornar pessoas inaptas que não vão trazer, né, vantagens, né, para a vida em sociedade, né? E essa ideia de que todos precisam ter acesso à educação acaba se tornando um dogma sem oposição e torna uma sociedade atomizada, né? E a família acaba se tornando a parte, a família e o ambiente que o indivíduo vive fica a parte, porque essa educação, inclusive, quando a gente olha para o currículo mínimo, ela tem padrões a serem seguidos, né? Então, ele vai destacar que essa questão da gente defender igualdade de oportunidade e democratização traz uma grande responsabilidade do ponto de vista da vida em sociedade, né? Então, esse é um ponto que a gente pode discutir também depois. Bom, então ele vai fazendo essas perguntas: o que é educação? Que tipo de conhecimento é desejável? Ele lembra que essa formação hoje, né, essa ênfase no humanismo na educação, que se preocupa, o humanismo não se preocupa demasiadamente com a pessoa, com o indivíduo, é uma ideia derivada do cristianismo.
E ele vai dizendo que não é possível uma concepção adequada para a educação sem que a igreja esteja liderando, e daí ele não está falando, né, é importante, ele não está falando de se entregar o controle educacional à igreja, mas ele está falando de que a igreja precisa influenciar, né, nessa questão educacional. E, inclusive, ele fala, né, que uma igreja nacional dirigindo a educação pode não se mostrar melhor ou talvez pode se mostrar pior. E ele recomenda que evite-se promover centralização e padronização. Que a tarefa da igreja é cristianizar o Estado e a sociedade, né? Então ele traz a importância dessa educação pautada em princípios cristãos, né? E que isso demanda uma dedicação de tempo, uma reflexão, um trabalho por parte dos cristãos que estão na sociedade para que isso aconteça. E ele traz que mais, né, do que isso, não é só um trabalho, mas parte de cristãos que se submetem humildemente à orientação do Espírito e da palavra, no caso, a Bíblia, né? Antes de finalizar, também eu acho interessante no ensaio 9, que ele vai falar da função da intelectualidade na sociedade. Eu achei interessante também ele trazer que a intelectualidade ela é mais uma elite do que uma classe social. Porque ele fala que o homem não pode mudar a sua classe, mas ele se esforçando, né, no desenvolvimento do seu intelecto, ele pode fazer os seus descendentes mudarem a classe deles, né? Então, eu acho legal quando ele fala do lugar e da função da intelectualidade na sociedade. Bom, pessoal, eu trouxe então só algumas ideias aqui para que a gente possa discutir melhor, né? Então, eu tentei extrair aqui os pontos que eu achei mais relevantes, mas se alguém quiser trazer algum outro ponto que eu tenha deixado de abordar, né? Eu tentei, assim, não ficar tanto nos ensaios que discutiam especificamente o contexto ali que eles estavam vivenciando na Inglaterra, mas eu tentei transportar essas ideias para a nossa realidade. Espero que eu tenha, né, trazido as ideias de forma clara. Excelente, Juliana. Eu achei que você conseguiu aí dar uma exposição bem clara e abrangente do texto, obviamente guardando as devidas proporções e dando um foco correto ao que a gente precisa, né? Uma ideia é apenas abordar o texto, né? Fazer um estudo sistemático, né? Então, acho que você fez bem essa exposição. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão? Pancrácio? Oi, boa tarde a todos os colegas. Parabéns à professora Juliana, bem clara, bem sucinta aí, né, nas colocações dela, né? Mas eu comentei algumas coisas no chat aí, eu fico, assim, talvez essa forma de sociedade que ele citou aí, ela seja mais simples, né, em países em que existe ali dois modelos de que é a igreja, né, dois, três, talvez, né? Sei, parece que o contexto dele lá era alguma coisa assim, né? Não havia assim, como no Brasil, lá, o que é a igreja. Ninguém sabe o que é, né? É, sabe, se determinada igreja liderar a educação no Brasil, vira uma coisa estranha, né? É conforme aquela que for liderada. Então, no nosso contexto, eu acho que, por exemplo, você vê, todo brasileiro, praticamente todo brasileiro tem fé, esperança e caridade, né? Cada um tem uma fé, cada um tem uma esperança, cada um tem uma caridade, né? Então, eu estou vivendo até uma situação aqui no meu bairro, por exemplo, né? Uma senhora tem uma fé, uma esperança, uma caridade tão bonita que ela fez aqui está ajudando os drogados, né? Está virando uma cracolândia minha rua. Então, gente, ela tem fé, esperança e caridade. Só que a sociedade está sendo destruída por conta da sua fé dela. É,
eu acho difícil. Né? Eu sei que você falou no início da fala, mas não é o cristianismo. Mas também, de uma certa forma, tem que se limitar também, coisa. Não é qualquer coisa. Ah, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E manda bala. Faz qualquer bobagem. E aí vamos fazer o Brasil é liderado pelos princípios cristãos. Mas a gente não tem estabelecido, claro, a coisa ficou relativa até entre nós, né? Cada um dos valores, até entre nós, ficou assim, totalmente relativo. Ninguém fala o que é verdade, porque cada um tem o que é verdade, cada um tem uma explicação de tudo sobre tudo. E acaba que a gente fica, tá bom, né? Todo mundo tá certo. Então, assim, então, no nosso caso, me parece, assim, bem confuso essa educação cristã, essa sociedade cristã, eu acho que essa é a minha opinião. Professor Pancrácio, obrigada pela consideração. Eu acho muito interessante no ensaio 10, né, ele fala sobre a questão da revelação. Eu achei muito interessante que o Eliot ele fala o seguinte, que não é fácil, não é fácil a gente observar, né, o que é um cristão e o que é um não cristão, né? Então, o que ele defende são os princípios cristãos, né, serem ensinados na sociedade, mas que esses princípios, na verdade, eles passam a ser virtudes comuns a todos. Porque ele vai dizer, inclusive, que nem todos que negam Jesus são contra esses princípios. E eu acho que hoje a gente tem visto muito isso, né? A gente fala assim, poxa, é mais crente do que muito crente, às vezes a gente olha para algumas pessoas, né? E o Eliot, ele faz esse comentário, porque é o que o professor falou, é complicado a gente falar aí de algumas, né, doutrinas que a gente olha e fala, poxa, né, ou alguns que se dizem cristãos e pretendem ali estar à frente de alguma organização política, que seja, ou mesmo na educação, né? Então, e ao mesmo tempo, o Eliot, ele diz que tem muitos que também que professam amor a Jesus, mas que também não vivem a moralidade que o próprio Jesus, vamos dizer assim, a lei moral de Deus, né? Aquilo que as escrituras revelam, né? Então, tem muitos cristãos por aí, né, que vivem, na verdade, aquele sentimento cristão. Por isso que ele fala da importância de retomar, entender o cristianismo do ponto de vista intelectual, como algo que nos traz, vamos dizer assim, regras práticas para a vida em sociedade, e que a partir dessas regras uma sociedade cristã ou não cristã irá prosperar. Essa é a ideia, porque eu acho que isso causa certa confusão hoje na nossa sociedade, né? Às vezes a gente fala assim, tem um cristão lá, né, sei lá, num determinado cargo. Tá, tudo bem, eu concordo, professor Pancrácio, que seria importante os cristãos quererem mais, né, assumir esses cargos, não no sentido de impor a sua doutrina, né, não no sentido de impor uma religião, mas um cristão que com seu, né, consegue compreender, né, os princípios, os valores cristãos, porque ele vai de fato contribuir para melhorias, para o avanço na sociedade, né? Então, esse é um ponto muito interessante que o Eliot traz no ensaio 10. Muito bom, Juliana. Alguém tem alguma outra questão? Eu tenho algumas. 4. 4 pontos a se tocar. Pessoal, alguém tem algum outro aspecto que seja relevante ressaltar? Bom, então enquanto vocês vão aí pensando, matutando ou observando a nossa discussão, né, que também é válido, eu queria colocar um adendo, um complemento sobre esse aspecto. Eu faço pressão, irmão. Me colocaram como líder de jovem, agora eu tenho 25 pessoas que vão me ajudar na liderança para fazer pressão nos jovens da igreja e nos adolescentes. Então, eu montei uma equipe para pressionar.
Juliana, tem um aspecto muito interessante dessa contribuição cristã que você acabou de ressaltar. É o seguinte, o cristianismo, no decorrer dos anos, e principalmente no século XX, final do século XIX, início do século XX, perde espaço cultural. Tem um texto muito legal do Francis Schaeffer, A Morte da Razão, acho que já indiquei para você, não sei se você já adquiriu, né? A gente conversou, é isso aí. A gente conversou quando você esteve aqui em Campo Grande, né? A gente falou um pouquinho do Francis Schaeffer. E ele fala sobre esse movimento de como o cristianismo perde espaço cultural na Europa, em meados do século XIX, e nos Estados Unidos da América na primeira década do século XX, né? Os primeiros 20 anos ali do século XX, na verdade. Na verdade, a gente tem uma mudança de perspectiva muito interessante aí, né? Na construção histórica, o que nós temos? O cristianismo, ele era uma força cultural, se não em maior intensidade ou menor intensidade, até mesmo em equilíbrio com as demais forças culturais. Quando você olha para a Idade Média, você tem a igreja ela não era majoritária no seu impacto cultural. Na verdade, ela era uma força em oposição à realeza. Então, você tinha os clérigos fazendo força política e cultural em oposição à realeza. Em alguns locais, a realeza dominava mais, né, do que o clero. Em outros locais, o clero era uma força muito mais dominante. Em outros locais, a gente percebe que a igreja ela tem aí um certo equilíbrio de forças com o clero, né? Não foi assim, obviamente, no início do cristianismo, porque nós nascemos e nos desenvolvemos como fé, né, como movimento religioso, permitido pela estrutura oferecida, né, estrutura cultural oferecida pelo Império Romano, né? Mas nós, com o tempo, crescemos em impacto cultural. Justamente, por exemplo, e Agostinho vai defender isso, né, na Cidade de Deus. Obviamente, eu não li a Cidade de Deus, mas eu li autores que expõem a Cidade de Deus, né? Então, eu estou falando por terceiros. Agostinho defende o cristianismo como uma força cultural necessária para a manutenção do Império Romano, né, frente a acusações que o Império Romano estava em declínio devido ao crescimento da fé. Sendo que os romanos, um dos aspectos foi a inflação da sua moeda, né? Eles diminuíram a quantidade de ouro na moeda de prata justamente para que eles pudessem produzir mais moeda. Olha o Estado imprimindo moeda desde do Império Romano, né? Fazendo sua própria moeda desde o Império Romano. Então, o Estado romano, né, produzir mais moedas, diminuindo a quantidade de ouro dentro de cada moeda, fez com que a moeda perdesse valor de compra, né, valor de aquisição. E isso inflacionou a sua moeda. Um outro aspecto é a imoralidade do Império Romano, né? A imoralidade do Império Romano. Os romanos, eles viviam uma vida imoral, né? Era complexo, a situação era muito complexa. Um outro aspecto é que eles cresceram e perderam força cultural, né, por causa da própria fragmentação do império, né? Uma casa que luta contra si, ela perde suas forças, né? E o cristianismo vai crescendo em paralelo frente a isso, né? Até aí, meados do quarto século, né, ele ser absorvido por Constantino, né, e se tornar a religião majoritária, né, e adotada pelo governo. Mas, bom, na Europa, pelo menos, o cristianismo, se ele não era uma força majoritária, ele estava em equilíbrio ou em uma luta de oposição com a realeza, né, com os feudos, com os reis, certo? Veja, pensa uma Europa medieval, uma Europa feudal. Mas o cristianismo foi uma força cultural, política, durante muito tempo, do ponto de vista filosófico, né? No século XVII, a gente tem a Reforma Protestante, o desenvolvimento, principalmente na Inglaterra,
de uma reforma intelectual, uma reforma na ciência, não só a reforma religiosa, né? O fim da Renascença, a Revolução Científica, né? A Reforma Protestante, isso gera o caldo cultural necessário para o nascimento da modernidade, né? Mas mesmo assim a fé cristã, mesmo ela se fragmentando, né? Em outras fés, né? Protestantes, reformadas, né? Em outras manifestações religiosas bastante particulares, o cristianismo ainda é uma cultura majoritária, né? Você tinha a figura dos livres pensadores, mas de maneira geral a fé cristã, ela até o século XIX, início do século XIX, era a religião que dominava a cosmovisão de mundo das pessoas. Você até pegando autores como o Adam Smith, né? Os moralistas ingleses, você vai ver que uma certa religiosidade, eles defendiam uma religião natural, né? Era ali, e essa religião natural, em vários aspectos, aceitava alguns pressupostos da moralidade cristã. Era muito impactada pela fé cristã. Agora, já no final do século XIX, início do século XX, a gente tem essa mudança, né? O ponto aqui é o seguinte: o cristianismo, ele sempre vai estar em oposição, ou ele será, à cosmovisão majoritária, né? E acho que o que o Eliot coloca nesse aspecto, né? Feita essa discussão enorme que eu fiz, eu acho que os pontos interessantes é a gente entender, na nossa cultura atual, qual é a visão de mundo majoritária? Qual é a visão de mundo que está mais amplamente difundida, né? E em quais aspectos elas estão alicerçadas, né? O Jonas faz essa discussão, Jonas Madureira, eu tive aula com ele no seminário Martin Bucer, de apologética, ele fala sobre esse aspecto, mas naquele livro Inteligência Humilhada, quando ele trata de cosmovisão, ele fala também, né? Ele fala sobre, ele traz um outro autor, mas ele fala sobre a cosmovisão majoritária está pautada, fundamentada na mídia, na educação e no poder judiciário. Então, hoje, na cultura brasileira, quais são os pontos mais frágeis, né, na nossa cultura? Nós temos o judiciário, temos toda a confusão política. Aqui eu não vou defender o governo, não vou defender quem acusa o governo, eu só estou relatando o problema que a gente tem. Nós temos um problema de caráter político, né, no nosso judiciário. A nossa educação está tomada por uma visão de mundo materialista, né, e a nossa mídia também, né? Agora, frente a isso, como que os cristãos, aí é a questão que fica, né, que eu gostaria de deixar. É uma pergunta do Enem, Juliano. Frente a isso, como que seria a resposta do Eliot para que os cristãos pudessem alcançar, né, ocupar espaços para poder fazer frente a essa visão de mundo majoritário, né? Sendo que, assim, não é ideal, por mais que seja, pela visão do Eliot, é importante uma sociedade ter uma cosmovisão cristã, mas se não é ideal ter uma teocracia, pelo que eu entendi da sua exposição, não sei se eu entendi bem, né? Não é o ideal ter uma teocracia, mas o ideal é que a sociedade tenha uma cosmovisão cristã, né? Agora, como que a gente pode, como cristãos, atuando na nossa sociedade, com uma fé pública e ativa, como que a gente pode alcançar esses espaços? Educação, judiciário, mídia, e fazermos frente à cosmovisão majoritária, irmos para o debate público, né? O David, ele fala da mídia, ele fala, mas assim, a ênfase do Eliot é na educação. Tanto é que ele fala dessa importância de resgatar o cristianismo aí, né, a intelectualidade mesmo. E é interessante, quando ele vai fazer a análise da educação na França, né, com tudo que ocorreu, né, e que a gente sabe que ainda ocorre, ele fala que levam 4 gerações para você destruir, né, tudo aquilo que são esses hoje valores. Talvez menos, né? Hã? Hoje talvez menos.
Não, eu achei muito interessante essa visão dele, que de fato, né, a gente percebe muita diferença quando a gente vai discutir sobre valores e princípios cristãos, a gente percebe um baixo engajamento do público jovem, né? Parece que para eles não, isso não tem relevância. E o quanto a forma que foi trabalhada na nossa sociedade, algumas ideologias que partem de cosmovisões que não são cristãs, o quanto elas já estão enraizadas, inclusive dentro da igreja. E daí, quando eu já vi muito, né, quando um jovem escuta uma pessoa, né, de uma outra geração falando, para ele soa de uma forma muito absurda, porque desde muito cedo na escola ele já aprendeu, né, a lidar com isso daquela forma. Por isso que eu achei interessante, né? Hoje a gente tem discutido homeschooling no Brasil, né? Porque muitos pais se preocupam com essa forma de educação que tem sido difundida. E o que o Eliot traz é essa necessidade de resgatar esses valores, né, na educação. Então, eu acho muito interessante porque quando você olha assim para a questão das ideologias políticas, o quanto eles usam da educação para poder atingir ali, né, no fim, um maior número ali de pessoas envolvidas e dedicadas a defender aquele partido. Então, tudo está na educação, pelo que o Eliot traz. E daí ele fala da importância de mais cristãos se aprofundarem. Agora eu vou falar assim, né, o que eu penso que o Eliot quis dizer, não posso falar por ele, mas que ele quer dizer que a gente precisa estudar mais os valores cristãos, estudar mais a escritura, mas no sentido de poder vislumbrar qual é o padrão de vida, de comportamento que Cristo exige de nós. Eu penso que é isso que ele está querendo dizer, porque a gente vive um cristianismo de sentimentos, né? Eu preciso me sentir cristã, né? A gente são as emoções, Um né? Olha, cristianismo de afetos. Oi? Um cristianismo de afetos. De afetos, isso. Então, o que ele pensa ali, que eu entendi, é que a gente precisa fazer mais isso que a gente está fazendo aqui, né? Tentar, né, esmiuçar, estudar, compreender, né? Eu acho muito interessante quando a gente traz os princípios da filosofia clássica, gente, eles coincidem muito com os princípios bíblicos, né? O modelo das virtudes, por exemplo, a gente leu, né, na Abolição do Homem, né, que essas virtudes, elas são comuns a várias outras sociedades, né? E a gente tentar resgatar isso. Não é uma tentativa de impor uma religião, impor que todos, mesmo porque, né, ele mesmo faz uma crítica, a gente nunca vai ter, vamos dizer assim, é impossível a gente viver uma sociedade só de verdadeiros cristãos, né? Isso não vai acontecer, porque não é aqui que a gente vai viver isso, né? O cristão, na verdade, Exatamente. ele espera por uma pátria celestial, né? Onde todos os Exato. cristãos. Então, isso é impossível, impossível, mas a gente precisa se dedicar, né? Para que a sociedade tenha influências cada vez mais do cristianismo. É isso que eu Sim. entendi na fala dele. E esse aspecto da educação é extremamente importante, porque isso, inclusive, é um ponto que eu anotei. Educação como arma política. Na verdade, e assim, na mente que está o campo de batalha hoje, né? Na verdade, é na mente que sempre esteve o campo de batalha, né? Tanto é que Paulo escreve, né? Renovai, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? A metanoia, a mudança de mentalidade e a conversão é justamente o campo da mente, né? Da noesis, do pensamento. E é justamente aí que está a nossa atuação. E é justamente nessa dimensão, e principalmente na dimensão epistemológica, por exemplo, tanto quanto na abolição do homem, quanto nesse aspecto, né? E por último, assim, eu vou deixar uma questão para você, mas eu vou comentar alguns pontos que eu destaquei, né?
aí entra a questão educacional, né? A educação, então, é o campo de batalha. A educação é, tanto de um lado das ideologias, quanto do lado da fé cristã, a arma política, a arma de atuação, né? A arma de conversão, de transformação também, né? O meio de transformação, muitas vezes. A conversão ela é um processo mais complexo, mas envolve o intelecto, né? Só que uma coisa me chamou, e aqui eu vou citar 2 pontos que eu anotei. Uma coisa me chamou a atenção. E aqui eu vou problematizar, né? Quando o Eliot defende, né, a cosmovisão cristã como uma cosmovisão plausível a ser aceita majoritariamente numa sociedade, isso abre espaço para a ideia de um cristianismo cultural, né? Veja, seria interessante as pessoas terem uma moralidade pautada pela fé? Eu vejo muitas pessoas que não são religiosas, mas que têm a sua moralidade pautada na tradição familiar, e muitas vezes uma tradição familiar católica, protestante, evangélica, e você vê que essa pessoa ela tem umas rédeas na sua moralidade, né? Porém, no âmbito da eclesiologia, né, no âmbito da igreja, ter apenas um cristianismo cultural, e inclusive a manifestação desse cristianismo cultural, né, publicamente, talvez não seja interessante, porque a gente acaba criando uma vivência farisaica, entende? Então, por exemplo, no âmbito da política, nós vamos ter políticos defendendo uma moralidade cristã, defendendo aspectos que são convergentes a uma moralidade cristã, aspectos da vida que convergem com a moralidade cristã, mas que na sua vida pessoal ele vive uma dicotomia. Não são essas ideias que ele vivencia, né? Então essa dicotomização da vida é um problema para a gente viver uma moralidade cultural cristã, né? Um cristianismo cultural. Agora, um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar o Eliot defende justamente essa ideia de uma cosmovisão cristã majoritária para a sociedade como algo bom, justamente porque ele está pautado numa ideia bastante conservadora de tradição. E ele tem uma defesa muito reformista da ideia de tradição, uma ideia muito conservadora, do pensamento conservador. Se eu não me engano, o Eliot ele era americano e depois ele se radicou na Inglaterra, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque, obviamente, ele influencia muito o Russell Kirk, né? Que é um dos principais preponentes, falei certo? Do conservadorismo americano ali na década de 70, 80, né? Russell Kirk, inclusive influenciando bastante o Ronald Reagan, né? Ele tem um livro chamado A Era de T.S. Eliot, né? Eu não tenho ele, mas sou doido para ter. Em breve vou comprar. Mas o Russell Kirk defende muito o conservadorismo como um apego a uma tradição, né? Uma vivência cultural que ela vem perpassando o tempo e ela vem resistindo no tempo até os dias atuais. E ele propõe uma ideia de um conservadorismo que se fundamenta numa reforma, né? O problema de você manter algumas coisas, mas quais dessas coisas são relevantes de se manter hoje, né? É interessante, numa determinada cultura, na cultura atual, certos aspectos que eram defendidos há 100, 200, 300 anos atrás, a gente manter, né? Então, para você manter a construção cultural, o edifício cultural ocidental, né, que foi construído no decorrer de anos, ele fala que é necessário a gente ter uma posição conservadora reformista, que é você sempre pensar, né, uma casa, se você quer que ela dure, você vai ter sempre que estar fazendo reformas, né, algumas modificações
estruturais mais profundas, outras mais superficiais. Mas a reforma vai ter que ser uma constante na manutenção de uma casa. Se a gente pretende manter uma cultura, e a ideia do Eliot, manter uma cultura influenciada majoritariamente por uma cosmovisão cristã, a gente precisa sempre estar repensando a cultura na qual nós estamos envolvidos, né? Aí entra o engajamento cultural da fé cristã. A pergunta que eu quero deixar: quais são as convergências que você percebe no pensamento e as divergências entre o Eliot e o Lewis? Você percebeu isso? Se você se atentou para esses aspectos? Porque, assim, em vida, me parece que o Lewis, ele criticava o Eliot. Eles não eram amiguinhos. Mas eu acho que do ponto de vista do pensamento, pelo menos algumas ideias do que a gente leu na Abolição do Homem e o que você expôs agora na ideia de uma sociedade cristã, parece que tem alguns pontos bastante convergentes, né? Para mim, eu penso que o Eliot vai defender muito uma visão de uma educação clássica, né? Que é uma visão da educação também defendida pelo Lewis. Eu também percebi isso, né? Tanto é que eu até mencionei na hora que a gente estava apresentando que esse retorno à educação clássica parece claro aí ser uma convergência, né, no pensamento do Lewis e do T.S. Eliot. E assim, eu acredito, assim, não ficou claro para mim, mas parece que algumas visões políticas, talvez, dos dois sejam um pouco diferentes. Talvez o Lewis, ele teria uma posição política mais clara, e o Eliot, ele tenta não demonstrar isso, né, no livro, mas ele faz duras críticas aí, principalmente ao liberalismo e à questão da democracia, né? Mas o Lewis, Lewis ele já defende mais a democracia, né? então, mas o Lewis ele tem as suas críticas, mas ele é mais positivo à democracia do que o próprio Eliot, me parece. Exatamente. Eu só percebi assim essa questão política talvez o Lewis ficava um pouco mais claro uma visão conservadora dele, né? E do Eliot, né? Ele também mostra, né? É uma crítica conservadora. Ele acaba trazendo uma visão, né? Ele fala, né? Moderadamente conservador. Né? Esse é um aspecto complexo da gente discutir no conservadorismo, porque diante de outras ideologias, né, o conservadorismo ele não se classifica tanto quanto uma ideologia, tanto quanto ele se apresenta como uma visão de mundo, né? Como o Russell Kirk coloca, né? E também, por exemplo, o Michael Oakeshott, e mais recentemente, eu acho que uma exposição muito clara, muito acessível, é do João Pereira Coutinho, né? Conservadorismo explicado a revolucionários e reacionários. É um texto muito legal, introdutório ao pensamento conservador, mas um pensamento conservador de tradição inglesa. Eu acho que aí é que vai estar a distinção entre o conservadorismo, talvez, do Lewis, porque assim, o Lewis ele defende vários aspectos de uma tradição, né? Quando ele fala do tal, quando ele fala da verdade, quando ele fala, né, ele está defendendo uma tradição moral transcendente. Isso é aceito pelo pensamento conservador? Porque o pensamento conservador ele tem uma abertura a uma desconfiança, ele tem uma abertura à tradição. Por quê? Principalmente o conservadorismo inglês. Porque ele parte de um pressuposto cético. Cético quanto à própria capacidade humana de oferecer as melhores respostas, né? Então, a gente precisa se fundamentar em cima de algo que é maior do que a gente, que seria a tradição. Talvez o Eliot tenha muito mais um pensamento conservador fundamentado numa tradição americana, né? Que vai ter uma abertura muito maior para uma fé do que necessariamente a tradição conservadora inglesa, que ela aceita a fé
como parte constituinte da sociedade, né? Religião como parte constituinte da sociedade, né? Mas não necessariamente ela vai aceitar a fé, que aí o Lewis um pouco talvez seja divergente, vai aceitar a fé sem necessariamente as suas críticas, né? Então, assim, existem esses aspectos. Eu ia falar mais de... só que ambos, tanto o conservadorismo britânico, né, o conservadorismo inglês, quanto o conservadorismo americano, eles vão se fundamentar numa ideia de tradição, só que aí entra um grande defeito do pensamento conservador. Em qual tradição? Então a gente acaba caindo e o pensamento conservador acaba sendo afetado por uma ideia de relativismo, né? É relativo a qual tradição? David, eu acho interessante isso, quando ele traz o ensaio 4, ele vai falar de liberdade em tempo de guerra, e ele traz uma observação que eu acredito, né, vou tentar resumir, né, ele vem falando assim da análise da Segunda Guerra Mundial, né? Do pós-Segunda Guerra Mundial, que alguns correspondentes presos não foram tão marginalizados assim como a gente imaginava lá nos Estados Unidos, ele vai dizer, né? E que alguns até disseram que não sabiam que tantos judeus eram nazistas, né? Eu acho interessante isso, porque eu acho que é uma convergência do pensamento, tanto do Lewis quanto do Eliot, né? O cristão, ele não é conservador, não pode ser conservador ou liberal, ou, sei lá, democrata, no sentido partidário, né? Então, acho que isso fica muito claro. E quando a gente tem alguma aproximação com a política, a gente percebe muito isso, né? O quanto que é diferente daquilo que a gente, né, professa como cristão. E eu não estou dizendo que com isso o cristão não deve se envolver em nada que é político. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que o nosso comportamento deve refletir o comportamento de um cristão, né? Eu só queria compartilhar uma experiência que eu tive essa semana, que eu achei muito interessante, né? Porque, assim, quando a gente... Por exemplo, quando a gente... Hoje... faz 13 anos que eu estou na universidade, né? E eu entrei, né, na universidade no governo do PT, peguei vários governos do PT. E assim, eu nunca vi nenhum problema em você dizer que você apoiava o PT. Nunca vi nenhum problema com isso dentro. Era uma escolha política. Mas hoje é um problema enorme você dizer que você apoia o governo Bolsonaro, por exemplo. Tá? E isso não quer. E as pessoas, elas passam, ninguém nunca olhou, por exemplo, para o que o Lula fazia na sua vida privada para dizer, mas você apoia o Lula? Mas ele faz isso, mas ele faz aquilo. Não. Todo mundo, ninguém fazia essa relação. Hoje eles olham para um cristão e falam, mas você apoia o governo Bolsonaro? Então você não é cristã, né? Eu falo, não, calma aí. Uma coisa é a vida privada do Bolsonaro. Outra coisa é um sistema político que traga uma maior convergência com os meus princípios e valores, com todas as críticas que nós temos a fazer sobre o atual governo, e eu acho que o Eliot, ele deixa isso muito claro, que um cristão, ele não deve, né, na verdade, a gente não pode ser partidário nesse sentido, de falar assim, olha, né, esse governo é perfeito, ou que seja. Então, acho muito interessante essa visão de que nós defendemos o quê? Esse modo de vida cristão, sabe, David? Então, a política é necessária? A política é necessária, porque a gente acabou de falar que o Eliot disse que a questão política influencia, né, na própria educação, porque é aquele modo de vida que eles pretendem é a partir da educação, né? Então, hoje existe uma dificuldade em diferenciarmos isso. Então, a gente aqui conversando sobre ser conservador ou ser liberal, enfim, isso a gente precisa conversar sobre o olhar do cristão. E o Eliot, ele deixa muito claro que ele ele traz uma crítica ao liberalismo, mas que ele é um mal necessário, né? O quanto ele é um mal necessário, mas sempre
né? Daí eu achei interessante uma coisa que eu queria compartilhar. A gente tem um projeto, né? E essa semana nós tivemos um encontro de todas as secretarias de Mato Grosso do Sul com a ministra Damares, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela deu a entender que ela recebe muitas críticas porque ela defende algumas pautas que soam como diferentes das ideias do governo, por exemplo, a violência contra a mulher. Por que fala tanto só na violência contra a mulher? Fale em violência só. Ela fala, porque é um problema e eu vou continuar defendendo, quanto a mulher impacta na família. E eu achei interessante o tanto que ela conseguiu trazer isso para o âmbito do cristianismo. Porque por mais que a gente fale, olha, essa não é a pauta partidária, mas não importa se é pauta partidária, nós cristãos, nós vamos ser contra, né, qualquer tipo de parcialidade, qualquer tipo de violência, mas alguns grupos sofrem mais, isso é fato. Agora, como a gente vai trabalhar isso? Né? Outra coisa que eu achei muito interessante que ela trouxe, né, isso, né, já pensando aí em questão mais cristã, que em geral, que ela está com milhões ali para a pauta LGBT, que foi aprovado de emenda parlamentar do PT, milhões para projetos voltados para essa população. E ela fala, olha, nós não queremos, né, difundir, né, a pauta deles do ponto de vista ideológico, mas nós precisamos proteger esse grupo. Assim como a gente, né, todos aqueles que sofrem algum tipo de violência, de preconceito, a gente tem que proteger. Então, quando ela traz isso, ela manifestou a angústia dela de receber críticas dentro do governo por se posicionar dessa forma. E ela traz um olhar cristão sobre isso. Eu achei muito interessante a postura dela Sim. nesse sentido. Então, ela é uma pessoa, né, que se diz aí cristã e que está dentro de um suposto governo aí, né, que a gente fala conservador, mas que, ao mesmo tempo, ela trabalha alguns pontos que são necessários e convergentes com a própria Bíblia. Não quer dizer porque o conservadorismo é como o Eliot disse, ele pode cada vez mais fossilizar alguns erros, né? Alguns erros históricos, vamos dizer assim. Erros antigos Sim. podem ser fossilizados. Então, nós cristãos não somos conservadores ou, né, liberais ou democratas do ponto de vista partidário. É aquilo que a gente entende que coincide com a nossa visão de mundo, como você disse. Exato. Né? Esse é um aspecto. Ser cristão não é ser de direita ou ser de esquerda, ser liberal, ser anarcocapitalista. Toda vez que você coloca cristão conservador, cristão de esquerda, cristão com alguma outra coisa, você tá amando qualquer outra coisa, entendeu? Porque assim, a fé cristã, na verdade, você vai acabar percebendo que existem certas pautas defendidas por esquerdistas, né, no âmbito da justiça social, né, que, bom, o cristão vai lá e fala, cara, eu como cristão acho que eu tenho que concordar com relação a isso. Os problemas levantados, né? Eu não estou falando das respostas que eles oferecem, estou falando dos problemas levantados. Os problemas que eles levantam são justos. Aí você olha para alguns aspectos da defesa, né? Os problemas levantados pelo pensamento da direita, né? Pelo conservadorismo. Por exemplo, propriedade privada, liberdade sabe, tipo, cuidado com a família, né? A liberdade para autodefesa. Você fala, cara, eu também concordo com isso, né? Mas você vai ver, por exemplo, no governo, em alguns aspectos que você olha, existem coisas muito criticáveis. No governo presente, no governo passado, né? E como cristão, você na verdade vai estar, você não vai ser nenhuma coisa nem outra, mas você vai estar tomando pancada de todo mundo e você vai ter que bater em todo mundo, né? Você vai ter que criticar todo mundo, né? E você vai ter que aguentar acusações de todos, porque de um lado, isso eu já passei. Eu particularmente, do ponto de vista político, eu me identifico como conservador, mas
por exemplo, com relação ao governo, eu não entendo que o governo atual seja conservador porque ele é conservador nos seus fundamentos ideológicos, na construção da sua cosmovisão, coisa do tipo. Na verdade, eu penso que o governo ele nadou numa oportunidade. Mas eu acho que muitas pessoas que dependem que defendem uma visão conservadora, que defendem, né, votaram porque identificaram nele, na superfície, algumas pautas, né, e olharam para o lado e viram, pô, não tem muita alternativa, né? Então, assim, no fim das contas, eu entendo a Damares porque, assim, ela vai defender e ela percebe o problema. Eu acho que ela, pela tua fala, né, o que você expôs, ela está coerente em perceber que os problemas e entender e aceitar que os problemas existem e são reais, né? Por exemplo, a gente estava discutindo esses tempos atrás sobre racismo, né? Racismo, homofobia, né? Todos esses problemas são reais, são legítimos e são questões que exigem a nossa defesa. Mas qual é a resposta que nós oferecemos a esses problemas? Do ponto de vista ideológico, quando eu olho para o movimento cara, eu não sei se eu tenho minhas desconfianças se a resposta que eles oferecem de fato é a melhor resposta. Entendeu? Ah, mas você não é negro. Tá bom, mas a minha avó é filha de escravo. Entende? Eu não posso negar a minha construção histórica, genética. Aí a pessoa critica, mas fizeram todo um procedimento de eugenia para branquização dos negros. Eu sei, eu não estou defendendo isso, ok? Eu só estou dizendo que o movimento atual talvez não esteja oferecendo as melhores respostas para o problema real que existe, né? Entende? Então, quer dizer, é você se posicionar de tal modo a ser crítico e reflexivo. Eu acho que o cristão ele tem que ser justamente essa pessoa que ele não vai pegar uma bandeira, ele não vai comprar uma caixa completa, entendeu? Ele não vai pegar o pacote completo e levar para si. Não, ele tem que ser crítico, ele tem que ser reflexivo. Quando eu olho para a galera que está defendendo o conservadorismo atual no Brasil, eu falo, galera, eu sei, eu concordo com vários aspectos do que vocês estão defendendo, mas talvez essa não seja a melhor resposta, entende? Talvez a gente dizer simplesmente defender a meritocracia, por exemplo, uma pauta, né, de direita, defender a meritocracia como um sistema justo e real não é o melhor, mas eu acho que a gente tem que aprender, como ser humano, a valorizar pessoas frente a uma sociedade que é desigual e é injusta, porque desigualdade e injustiça existem. Como que dentro de uma sociedade desigual e injusta eu vou defender um sistema meritocrático? Não existe, ok? Não existe. O que existe são pessoas que, frente ao mundo real, injusto, difícil, fazem, né, das tripas coração, né, ou até mesmo corações, para emergir de condições totalmente desfavoráveis. Agora, aqueles que nascem em lares mais abastados, têm menos mérito quando chegam nas posições que... Não. Eles tiveram os problemas deles, as dificuldades deles, ok? Agora, é extremamente importante a gente honrar o mérito daqueles que estão batalhando. Entende o que eu estou querendo dizer? Não existe um sistema meritocrático, mas a gente deve olhar para as pessoas e devemos cultivar isso na nossa cultura de termos afetos corretos de honrar os méritos daqueles que merecem. É honrar o bem, punir o mal, como Paulo coloca, sabe? É a gente olhar as pessoas que estão fazendo as coisas certas em condições adversas, porque a virtude está justamente aí, em você fazer o bem dentro de condições que te permitem muito mais facilmente fazer o mal, né? Você continuar fazendo o bem e honrar aquilo, né? Então, do que você achar que vai construir um sistema meritório. Por exemplo, problema educacional. Todo mundo sabe, e é óbvio,
que a formação básica é basilar, é o nosso problema central na formação educacional é a formação básica, é o ensino básico, né? É o fundamento da educação, né? Mas mesmo você oferecendo as melhores condições, você não vai estar estabelecendo um sistema meritocrático, ok? Mesmo você melhorando as condições materiais de ensino, você vai estar oferecendo um sistema meritocrático. O que eu vejo, a minha experiência mostra, a escola, de quando eu estudei para hoje, está materialmente muito mais avançada. Isso é excelente. Mas os problemas morais de preguiça, procrastinação, né, nosso convívio dentro das redes sociais tem desviado o nosso foco das atividades que temos que fazer, o amor pela intelectualidade, o amor pelo estudo, né? A capacidade de uma autonomia na construção do seu conhecimento, né? Autonomia eu sei que é uma palavra problemática, mas o sujeito aprender a aprender, né? É o que falta. Como diz o Pierluigi Piazza, né? O objetivo da escola se tornou obsoleto, né? Por quê? Porque é na escola que a gente tem que aprender, que nós devemos aprender a como estudar, a como desenvolver o nosso pensamento crítico, a como fazer uma boa leitura, né? Não é só a condição material, certo? Eu vejo amigos... Educação clássica, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, implantar uma educação a partir de um sistema de políticas públicas é viável? Também não sei. Eu acho que aí a gente vai lutar batalhas assim, oníricas, né? Batalhas enormes. Sim. Mas quando a gente olha para a formação intelectual no passado, a gente vê muito mais solidez. Sim. Entende? O Eliot, ele traz, em um dos ensaios, ele critica isso, ele critica nessa parte que ele fala sobre a questão da família, sobre o modelo educacional, ele vai criticar isso, e eu vejo isso hoje muito real, né? É um excesso de conteúdos, né? Eles têm muito conhecimento, mas eles têm pouca sabedoria, né? Eles não são ensinados... Sabedoria não tem a ver com inteligência. Não tem a ver, sabedoria exatamente. É conhecimento prático, é conhecimento vivência. prático. Então, assim, eles não aprendem esse tipo, né, de virtude na escola. Eles têm um excesso de informações. Exatamente. E hoje eu fico vendo, igual o meu menino que está no terceiro ano. Gente, são coisas muito avançadas, muito avançadas. E eu vejo conversando com os alunos da medicina, né? Eu estava viajando essa semana com eles. Eu falei, poxa, então, né? Então, daí você leu a gente estava conversando sobre algumas coisas de educação. Eu falei, você leu a Ilíada, né? E eu disse, não, professora, eu nunca li, eu fiz um resumo só para o vestibular. Eu falo, como que você não leu? Como que você não leu Ilíada, Odisseia? Como que você não leu aquelas obras clássicas para você entender a origem de tudo, do pensamento, depois da filosofia? Filosofia, eles não entendem nada de filosofia, só que são pessoas cheias de informações, de conhecimento, né? Exato, e é um preconceito com relação à filosofia, só que eles não percebem, e aí é um preconceito com relação à filosofia, né? Eu não sou de humanas, eu acho essa ideia muito tola, né? Mas é um preconceito com relação à filosofia, só que eles não percebem que a mínima decisão moral na vida deles tem uma carga filosófica enorme. Entende? A escolha, a simples capacidade de escolher X ou Y, ou de você decidir, vai ter implicações filosóficas na sua vida. Entende? Então, a escolha de uma profissão, a escolha do que fazer, é certo fazer X ou Y, né? Numa decisão, eu preciso tomar uma decisão drástica na minha vida. O que é certo a se fazer? Pergunta filosófica. Em filosofia,
não é você ficar pensando sobre quantos anos acabam ao final. É uma questão muito prática, né? Essa semana, inclusive, tive uma com um professor lá no estudo de química, e o que eu percebo é que assim, o indivíduo, não só ele, mas no geral, são pessoas muito capazes nas suas áreas de formação. Não põe em xeque isso. Mas quando você precisa que a pessoa articule as suas ideias para um público, fazendo as suas ideias serem acessíveis, ou quando você pede para ela organizar o que ela está dizendo, eu encontro uma dificuldade imensa. Entendeu? Foi posto um problema, uma proposta de uma atividade que uns professores quer fazer, né? E eu perguntei para ele, mas como o senhor está pensando em fazer isso? Quando eu vi ele tentar organizar as ideias dele e tentar organizar o quadro, o que eu apenas não sei se de fato sentou para organizar o que ele está pretendendo fazer, né? Se as ideias estão extremamente bagunçadas ou se de fato está faltando uma capacidade articulativa. E vem uma capacidade de articulação que vem por meio da leitura, da literatura, uma capacidade imaginativa, né? Então, assim, o que eu percebo é justamente o excesso de informação, mas uma incapacidade imaginativa e uma incapacidade de uma imaginação moral, de pensar o certo e errado, de tomar decisões na vida, que isso reflete justamente na construção de uma vida com sabedoria. Na verdade, então, as veja, pessoas não estão mais interessadas no certo e errado, né? Mesmo porque já foi incutido na mente desde muito cedo e na sociedade que não há certo nem errado, que tudo depende, né? Exatamente. Então, por exemplo, nas profissões da área da saúde, os códigos, eles acreditam que os códigos morais são suficientes, e daí na hora que eles vão para a prática e vivenciam um dilema, daí eles não sabem por onde começar. Por exemplo, na bioética, é uma loucura, né? Porque eles não sabem por onde começar. Eu até falo de modelos, mas de que adianta falar de modelos de tomada de decisão se eles não têm um raciocínio prévio com base na questão da moralidade, dos modelos de decisão desde a filosofia, porque não adianta, igual quando eu coloco o modelo bioético, ele precisa, vamos dizer assim, ele deriva de outros modelos, de outros princípios, sempre, que estão lá na filosofia clássica, e eles não sabem. Exatamente. E é isso, eu acho que em todas as áreas, né? Eu estou falando da minha, mas eu acho que em todas as áreas é isso. Falta uma formação básica, né, para as pessoas na sociedade sobre virtudes, sobre valores, porque existe uma tendência a dizer que isso é uma coisa de cristão. Isso não é isso que o Eliot fala. A gente não tem que ficar falando que isso é coisa de cristão. São virtudes comuns da sociedade, para a manutenção de uma boa sociedade. Exatamente. Né? Juliana, acho que na hora que deu 1h30, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, né? Então, nas minhas contas aqui já são 5h30, então já deu aí 1h30. Bom, muito obrigado, Juliana. Evelise, brigadão por participar. Não sei se a Evelise está aí ainda, né? Isso, foi muito bom. Realmente, foi excelente. Tivemos aí um públicozinho. Assim que a gente subir para o canal do YouTube, eu vou liberar o link, tá? Então, a gente vai repassando aí para o pessoal. E nossa próxima reunião vai ser dia 19/12, né, Evelise? É sempre excelente mesmo, ouvir a Juliana. Obrigada. Então, a nossa próxima reunião é 19/12, o Marcelo vai falar sobre o rosto de Deus, né? E muito obrigado, Juliana, muito obrigado, Evelise, tá? E até a próxima. Obrigada, gente, tchau. Foi muito bom aí nosso bate-papo. Foi excelente. Bom domingo para vocês. Tchau. Valeu.